Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Começaremos o programa de hoje lendo um testemunho. Maria nos enviou um lindo testemunho que quero ler a vocês. Queridos Paulo e Maria Lúcia, gostaria de compartilhar com os ouvintes minha experiência maternal. Demorei 40 anos para ser mãe. Já há algum tempo escrevi minha história para Maria Lúcia logo que conheci este site. Queria dizer a todos que sofri muito, fisicamente e psicologicamente, durante o período que tentava engravidar. Foram 20 anos de tentativas frustradas, alto custo e lesões que ficaram na alma e no corpo. Agora, recentemente, quando minha querida e amada filha adotiva já tem seus 12 anos, viemos a saber que o problema provavelmente não era comigo. Na verdade, médico nenhum nunca encontrou problema algum comigo. Mas hoje, graças a exames modernos, um médico muitíssimo competente, tratando da saúde do meu marido, pesquisando a respeito de uma enfermidade, veio a descobrir que a infertilidade era com ele e não comigo. Para mim, na verdade, isto não teve muito impacto, pois graças a tudo o que passei, hoje tenho esta filha maravilhosa que não trocaria por nada neste mundo. Meu Deus, como amamos nossa filha. Só fiquei um pouco triste por ter passado os sofrimentos que passei. Mas enfim, foi necessário. Assim Deus o quis. Enquanto existem mulheres desesperadas matando seus filhos, outras choram por não terem os filhos em seus ventres. Posso dizer que a experiência da adoção, para mim, foi e é maravilhosa. Graças a Deus, esta mãe que não pôde ficar com a minha criança, seguiu os caminhos escritos por Deus e me favoreceu com a maior bênção que recebi em minha vida. Quero declarar também que minha filha é um fruto abençoado do meu primeiro contato com os mestres da Grande Fraternidade Branca, pois fazendo reiki e aprendendo a visualizar os nossos sonhos na luz rosa, assim eu fiz. Sonhei com minha filha exatamente como ela era quando bebê, dizendo que estava vindo para mim, e veio. À época eu acreditava que daria a luz a esta criança. Mas não foi assim, Deus utilizou outra forma de me fazer feliz. Ela finalmente chegou de forma inesperada, direto da maternidade para os meus braços. Portanto, gostaria de dizer que tenho muita gratidão à mãe biológica de minha filha, que soube encontrar uma solução para uma gravidez que não foi desejada da melhor forma do mundo para mim e minha família. Sei que o ideal é que tudo seja certinho, todos querendo e podendo ter filhos, mas nesta estrada da vida vai acontecendo tantos percalços que só Deus, na verdade, sabe explicar como a tristeza de um se revela como a maior felicidade de um outro. Abraços afetuosos a todos, Maria. Que linda história, não é, Paulo? Realmente, o Conselho do Karma, às vezes, manda mesmo uma criança adotiva já para aqueles pais. E ela já veio realmente para Maria, essa criança. Que maravilha. A primeira pergunta vem da Ângela, de Belo Horizonte. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia. Ouvindo o último programa, vocês disseram sobre a luz causar sonos. Queria comentar e perguntar se pode ser algo de bom o fato de que várias pessoas, quando estão conversando comigo, sentirem sono. Parece que sou cansativa ou falo muito mole, não é? Mas não é isso. Dizem normalmente que transmito paz e algumas pessoas ficam até assustadas, dizendo: que coisa estranha, estou sentindo um sono danado. Tenho um conhecido que é esotérico já há muitos anos. Eu não o via já fazia algum tempo. Estávamos conversando em seu hotel, que se situa em um lugar calmo e bonito, e ele disse ter ficado impressionado com a paz e o equilíbrio que eu lhe transmitia. Ele queria saber como eu havia conseguido me tornar aquilo que ele via. Eu não podia responder porque não entendia. Me sentia absolutamente normal, e assim é, sempre que me fazem a mesma pergunta. Algumas pessoas também me disseram que quando entro em um ambiente ele se enche de luz,
ainda bem que é de luz. Porque, ouvindo alguns dizendo que sentem sono, eu já cheguei também a ficar preocupado. Às vezes, até meu marido, que é agitado, mal se aguenta em pé. Para dizer a verdade, penso sinceramente que é coisa boa, pois minha vida realmente é devotada a fazer o bem a todos, absolutamente, com os quais convivo, física e mentalmente. E isto é ótimo. É realmente muito prazeroso contribuir para um mundo melhor. Mas, afinal, pode ter outra causa espiritual? Espero lembrar também que, como já disse outras vezes, sou praticante assídua dos comandos e decretos dos mestres, oro e vigio constantemente, pratico yoga já há muito tempo. Por tudo isto que faço, isto acontece ou não. Nascemos assim ou nos tornamos? Embora tenham experiências de infância e adolescência bem curiosas. Abraços afetuosos a todos. PS. Paulo e Maria Lúcia, vocês imaginam a extensão do alcance do bem que fazem com este programa? Claro que sim, mas é muito mais do que podem imaginar. Ângelo. Ângelo, com certeza sabemos da importância do nosso trabalho, mas nem imaginamos a extensão disso. Às vezes fico pensando o quão importante é tudo isso. O trabalho da Grande Fraternidade Branca na internet está dando a volta ao mundo e todos os dias nos empolgamos quando recebemos e-mails como o seu, que nos confirmam ainda mais a importância de continuarmos em frente, dando apoio àqueles que buscam a luz. Sabe, Ângela, muita gente reclama de sono e bocejos durante a sessão de comandos de luz e orações, principalmente aqueles que estão começando a decretar com afinco. Procure ler a nossa aula número 75, clicando no botão Ensinamentos. O título é Por que bocejamos? Você deve ser uma chama acesa andando pela rua, e a chama atrai para si as impurezas para que sejam consumidas. Considero isso normal. Quero contar uma historinha interessante para vocês. Quando Mark Prophet saía pelos Estados Unidos, dando os ditados dos mestres, aconteceu inúmeras vezes que os membros de sua comitiva, que eram aqueles que sentavam-se na primeira fila dos auditórios, ficavam com a pele bronzeada. Tamanha era a luz que emanava do mestre. Impressionante, não é mesmo? É incrível, sim. E Paulo, e eu gostaria também de falar, Ângela, que quando a pessoa se dedica aos ensinamentos como ela está se dedicando, a sua aura se torna um caminho de luz para os anjos, neste mundo tão conturbado. Então os anjinhos podem atuar através de você, Ângela. Você está fazendo um bom serviço, continue assim. Quanto a você dizer na extensão do nosso trabalho, nós temos consciência, sim, da importância, mas o que atua é o ensinamento que tem o poder. Nós não temos o poder, mas o ensinamento tem. E este ensinamento, sendo expandido, ele alcança as pessoas, ele ajuda as pessoas a compreenderem o seu próprio poder interior. E isso vai expandindo a luz e vai formando uma grande rede de luz neste Brasil, neste planeta, que uma hora esta rede vai se levantar e vai tomar conta e vai superar a maldade. Cada um de nós pode fazer a sua parte, mas não é um trabalho que só nós dois possamos fazer. Nós estamos fazendo isso em conjunto com vocês, e esse é o poder. Eu sinto muito isso. No começo, era muito difícil divulgar a luz através dessa tecnologia. E depois foi se tornando mais fácil para mim, porque nós somos alfa liberando ensinamento e vocês ômega, e forma uma corrente que fecha um ciclo de luz, um círculo de luz. E nós todos formamos isso para divulgar os ensinamentos dos mestres. A próxima pergunta vem do Glaucio. Ele diz: Caros Paulo e Maria Lúcia, boa tarde. Eu me chamo Glaucio, sou de Niterói e preciso da ajuda de vocês. Ouvindo vocês falando sobre o aborto no programa da semana passada, 17/11, Deus tocou meu coração e me fez novamente perguntar. Aproximadamente uns 2 anos e meio, eu e minha noiva tivemos uma briga e acabamos terminando. Depois de um período de 3 meses, nós voltamos e fiquei sabendo que ela, grávida, infelizmente abortou. Ela me contou com muita tristeza do que fez e sempre diz que se sente muito arrependida por isso. Nós nos casamos e ela logo após engravidou novamente de gêmeos, Bernardo e Gabriel, que até já fiz uma pergunta sobre eles. Resumindo, os nossos meninos são tudo o que temos hoje e sempre pensamos no que já fizemos, pois, de certa forma, eu também tive culpa neste assassinato.
Deus nos enviou os dois para cuidarmos com todas as nossas forças. Tem algo que possamos fazer para diminuirmos este karma, este sofrimento para nós dois? Acho que precisamos nos redimir o máximo possível para que um dia este ato seja queimado por completo. Um grande abraço, muita paz. Glaucio. Ainda falando sobre aborto, mais uma pergunta agora vem do Fabiano. Ele diz: prezados Paulo e Maria Lúcia, notadamente em razão do assunto aborto estar em pauta nacionalmente, vocês têm dado ênfase ao não aborto, baseado nos estudos dos mestres. Nasci em família kardecista, portanto também não sou a favor do aborto. Contudo, agora, apesar de espiritualista, não sou mais espírita, mas vou relatar uma situação que aconteceu comigo. No final de 2004, comecei a viver o que posso chamar de ponto sem retorno em minha vida, trajetória espiritual. Contudo, no início houve muito sofrimento. A carta do Fabiano é meio longa e ele descreve os seus graves problemas financeiros e conta que se separou da esposa. Logo após, adquiriu um restaurante com dinheiro emprestado e conheceu uma mulher de 28 anos que tinha 2 filhos. Tiveram um relacionamento de 3 meses que, depois de terminado, ele recebeu um telefonema avisando que ela estava grávida. Aí continua a carta dele. Diante da notícia da gravidez, apesar de ser contra, não consegui visualizar outra alternativa que não o aborto. Ela havia se casado aos 18 anos, não casou grávida, ficou 2 anos sem ter filhos. Teve o primeiro, se separou e depois teve o segundo filho porque gostava do rapaz. Ou seja, ela era uma pessoa consciente. Ela tomou a pílula do dia seguinte muito seguidamente, mas não funcionou. Ela e a família fizeram o procedimento de aborto no banheiro da casa. Foi uma fatalidade. Sei que também errei e sei que pagarei por isso, espiritualmente falando. Agora, falar é fácil, mas na época foi muito sofrimento. Não havia outra alternativa. Diante do que coloquei, tenho 2 dúvidas. Num caso destes, o aborto legalizado não seria melhor? Pois sei que ela sofreu muito para abortar voluntariamente. Qual seria agora a alternativa para eu me redimir ou atenuar minha pena perante o divino? Atenciosamente, Fabiano de Recife. Caros Glaucio e Fabiano, a primeira coisa a vocês fazerem é escrever uma carta aos senhores do karma, pedindo perdão por esse ato. Proponham-se também a fazer uma novena para a remissão dessa energia. Assine a carta e a queimem ao pós um período de comandos de luz dedicados aos senhores do karma. Agora, é importante trabalhar o auto-perdão. Culpar-se é autocondenar-se. É qualificar mal a energia e atirá-la contra si mesmo. Isto é magia negra. Sei que nem sempre é fácil perdoar-se. Peçam auxílio à amada Kuan Yin, que é a deusa da misericórdia, a Saint Germain ou a Maria Santíssima. Pensem que vocês aprenderam uma dura lição. Os erros ensinam muito mais que os acertos. E a vida aqui na Terra é um aprendizado constante. O importante é estar aprendendo. Errar nós erramos mesmo e continuaremos errando mesmo sendo espiritualistas devotados com vontade de acertar. Estar consciente do erro é bom, porque liberta do orgulho, este veneno terrível que impede a evolução da alma e é um bloqueio muito grande à sabedoria. Esta é uma das grandes iniciações da alma, quando ela se dá conta das suas imperfeições. Aí começa a senda do autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. O grande rei Davi também passou por esta iniciação. Ele criou aqueles maravilhosos salmos que trazem tanto consolo à nossa alma. Vocês podem fazer mais para transmutar essa energia. No momento, o Congresso Nacional se prepara para votar a lei do aborto. Nós precisamos provocar debate sobre o assunto, porque isto conduz as pessoas a refletirem sobre este problema, antes que isto seja tarde demais. Por exemplo, quando eu saio de casa, sempre que eu posso, eu levo comigo a lista para colher assinaturas contra a legalização do aborto. A maior parte das pessoas assina, mas algumas dizem: "Ah, eu não sei. Existem mães que jogam os bebês no rio. Talvez o aborto seja melhor." E eu digo: nós temos visto bebês
sendo salvos do rio, das matas, do lixo e até mesmo de pneu de carro. Um motorista, antes de dar a partida, disse à esposa: "Olha o pneu." E lá estava um bebê recém-nascido, que teria sido massacrado pelas rodas do carro caso este homem não tivesse seguido sua intuição. Eu digo para as pessoas, ao menos esses bebês tiveram uma chance de viver. Mas o bebê abortado tem seus ossinhos quebrados por instrumentos médicos, é cortado aos pedaços e atirado no lixo, sem piedade, sem chance. Ninguém ouve os gritos de sua alma, ninguém conhece o desespero que ele sente desde que ouviu o decreto de que seria abortado. Ele não tem para onde fugir. Eu já disse isso aqui nesse programa e devo repetir, porque é uma coisa muito forte que as pessoas precisam conhecer, porque os médicos abortadores, eles dizem que não é nada lá dentro, não. É só um pedaço de músculo que joga fora e pronto. E as pessoas não têm essa consciência que isto é realmente um crime. E eu estou repetindo agora que é para a gente provocar essa discussão para essas pessoas que não têm o conceito formado se deve abortar ou não. E eu digo estas coisas às pessoas não com a finalidade de convencer ninguém, mas sim de dar informações que as façam refletir. E outras dizem: eu ainda não pensei nesse assunto, mas há certos casos. E eu respondo: certos casos especiais, o aborto já é legalizado, mas nem sempre justifica. A criança que nasce com problemas sérios de saúde, ela está resgatando um karma muito grande de vida passada. Ela própria decidiu, junto com Deus, fazer isso. Quem somos nós para dizer quem deve ou não nascer? Que sabemos do passado e do futuro dessa alma? Como aquilatar o benefício que a família terá em elevação espiritual com tal sofrimento? Só Deus dá a vida e só Ele pode tirar. Caros amigos Glaucio e Fabiano, vocês podem substituir a culpa pela alegria de saber que vocês podem fazer chama violeta para as almas de luz que estão para encarnar e, com isso, salvar milhares de almas. Fabiano, me chama a atenção muito a frase que você diz no final do seu e-mail. Você diz assim: num caso destes, o aborto legalizado não seria melhor, pois sei que ela sofreu muito para abortar voluntariamente. Meu amigo, o bebê sofreu muito mais do que ela. Ela, voluntariamente, machucou-se a si mesma e ao bebê. Aborto legalizado? Não existe aborto legalizado. Por mais que um governo legalize o aborto, a lei de Deus jamais o fará. Então isso é muito sério, gente. A pessoa está sofrendo, a mãe está sofrendo, e o bebê não está sofrendo, o bebê sofre muito mais. Ele é espedaçado, pelo amor de Deus, e ele sente em todos os sentidos. Está provado que o feto sente. Naquele tamaninho talvez ele não sentisse, sente espiritualmente, machucado, ferido, com certeza sente dor física. Próxima pergunta vem do Samuel, ele diz: caríssimos Paulo e Maria Lúcia, gostaria de saber, justamente por respeitar e considerar, seguir os ensinamentos da GFB, com qual base e com quais parâmetros vocês fazem a afirmação sobre Sai Baba ter caído? O que lhes dá tal certeza? Gostaria de saber o que lhes dá essa convicção relativa à queda dele? Também estou na constante busca da verdade e os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca são responsáveis por grande parte do meu direcionamento espiritual. Muito obrigado. Om Namah Shivaya. Com amor, Samuel. Quero falar para vocês que o Samuel trocou alguns e-mails conosco, onde ele trazia alguns ensinamentos de Sai Baba e nós nos recusamos a trazer esses ensinamentos para o programa. E explicamos a ele que Sai Baba não era bem-vindo no programa. Então aí ele nos escreveu esse e-mail e nós vamos responder aqui no programa. Samuel, começo a resposta lhe dizendo que realmente não estamos aqui para dar a nossa opinião e muito menos para criticar este ou aquele mestre. Nós trazemos os ensinamentos que nós aprendemos dos mensageiros. Elizabeth Clare Prophet, mensageira da Grande Fraternidade Branca, como vocês sabem,
dos mestres ascensos, afirma que Sai Baba caiu, que ele não está mais a serviço da luz, mas sim de seu próprio ego. E quando vemos alguns de seus atos, compreendemos que ela tem razão ao dizer que Sai Baba é um showman. Os mestres desaprovam aqueles que ficam dando demonstrações de poder para impressionar as pessoas. Para nós, apenas a palavra da mensageira já seria o suficiente para acreditarmos nisso. Maria Lúcia, em uma de suas viagens à Índia, conheceu uma moça em um ashram que adorava a Sai Baba. Vou deixar que ela mesma conte o que presenciou. Pois é, foi muito interessante. Essa moça pediu para escrever no meu quarto porque o apartamento dela não tinha mesa. E eu concordei, ela estava lá lendo um livro e ela sentou-se à mesa e começou a escrever. E de longe eu reparei que era um livro muito grande, desses livros enormes, pretos, grossos. E eu reparei também que era assim como um caderno de matemática, aquelas quadradinhas, e aqui a escrita era toda igual, parecendo que era a mesma coisa. E eu perguntei a ela, o que é que você está escrevendo aí? Me desculpe perguntar, mas estou achando estranho esse livro com essa letra tão igual. E ela respondeu, eu estou chegando do ashram de Sai Baba e trouxe esse livro que a gente deve escrever agora 20 mil vezes o nome dele. Então ela escrevia ali Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, 20 mil vezes. Eu fiquei estarrecida, porque então, desta forma, ela estava ligando a sua energia dele, ela estava dando essa energia para ele. E depois tem outra coisa, ou nós acreditamos nos mestres ascensos, ou não acreditamos. Para mim, o que vem dos mestres ascensos é palavra, é verdade. Entre outras coisas que a gente sabe do Sai Baba, né? Ele, pelo que eu sei, ele chega num vilarejo e chega na casa de uma pessoa que deseja alguma coisa e ele traz a manifestação daquela coisa que a pessoa quer. Isso é impressionismo, isso é um mágico, um magician, né? Um mágico. E é como ele se põe, é ele que faz isso. Realmente eu acho que faz todo sentido o que Elizabeth diz dele. Né? Havia uma alemã que queria ver Sai Baba, mas não tinha dinheiro. E só dela desejar, e ele mandou a passagem para ela. E essas coisas como você disse, o showman. Nós todos que seguimos os ensinamentos dos mestres, nós temos visto verdadeiros milagres em nossas vidas acontecendo de forma muito natural, tão natural que parece coincidência. Outra coisa, o Samuel coloca que Sai Baba fez com que o presidente da Rússia acabasse com o comunismo na Rússia. Porque ele comprou um livro dele e que assim que ele comprou o livro dele, o Sai Baba teve acesso à mente dele. Eu quero que vocês saibam que a Grande Fraternidade Branca, a Summit Lighthouse e muitas outras religiões oram há muitos e muitos anos para que isso aconteça. Muita chama violeta foi feita por milhares de chelas dos mestres para consumir com o poder do comunismo. A próxima pergunta vem da Marisa. Ela diz, queridos Paulo, Rodrigues e Maria Lúcia, primeiramente eu gostaria de parabenizá-los e agradecer pelo programa que em muito tem me ajudado. Sou kardecista desde pequenina e há pouco tempo desenvolvi minha mediunidade e hoje trabalho com apometria. Soube há poucos dias atrás pelo programa sobre a diferença entre o astral e os mestres. Acontece que desde pequena sonho com uma senhora linda de cabelos longos com vestes indianas, que sempre me aguarda no quarto de meus pais. Me pegava no colo e me dizia palavras de amor, força e coragem. Sentia muito medo de minha casa, sentia estranha ali, não via a hora de dormir e sonhar com aquela senhora. Acredito ter sonhado a última vez com ela quando completei meus 7 anos. Sempre busquei algo que me acalmasse, algo que me encontrasse, e há poucos dias me deparei com as fotos dos mestres. Espantei-me porque nunca havia lido ou visto, e entre os mestres me emocionei ao ver uma das fotos, a foto da mestra Nada. Reencontrei-a. Gostaria que, se vocês puderem, me passem informações ou onde encontrá-las. Gostaria de conhecer lugares, palestras e conhecer mais a respeito dos mestres. Gostaria de saber sobre a chama violeta. Também ouvi a Maria Lúcia dizer sobre escrever cartas para os mestres sobre dúvidas e depois queimá-las. Qual a finalidade de queimar? Depois de queimar, onde jogar as cinzas? Muito obrigada, que os mestres os carreguem
Na palma da mão, Marisa. Marisa, você me fez lembrar uma história incrível sobre a mestrinada. Um amigo meu, ele era, nessa época, gerente de um hotel num desses países da África de língua portuguesa. Ele estava divorciado, tinha uma namorada, pensava em se casar, mas com uma dúvida: será que eu volto para minha esposa, que está sozinha? Será que eu caso com esta moça? E nisso ele mandou chamar a esposa para passar uns dias no hotel, para eles conversarem. Na véspera da esposa chegar, o garçom do restaurante chamou dizendo: senhor fulano, vem aqui, por favor, que tem uma pessoa lá no restaurante reclamando muito. Eu não sei como agir com ela. Ele foi, quando ele chegou no restaurante, olhou para aquela senhora, ele ficou perplexo, porque era a esposa dele. Como? Mas como ela chegou aqui? Mas como ela está aqui hoje? Hoje não tem avião chegando do Brasil. Não é possível. Mas ela ia chegar amanhã. De que forma ela está aqui? Mas quando se aproximou, ele viu que não era ela. Era uma francesa. Mas ela tinha os cabelos, a cor e a forma muito sui generis de brigar e discutir desta ex-esposa dele, que é uma pessoa muito feminina e muito cheia de vontade, muito mimada, muito coquete e gosta de argumentar e de brigar, e ela briga de uma forma que ninguém se ofende e ela diz o que ela quer. E depois, quando ele perguntou o nome desta senhora, era Nada, uma francesa chamada Nada. Aquilo foi um impacto para ele, e quando a esposa dele chegou no dia seguinte, ele entendeu. Era ela que ele devia escolher, com ela que ele devia ficar, não com a namorada. E eles voltaram a viver juntos, estão muito felizes. E pasmem, a ex-esposa era, desde que encontrou os ensinamentos, grande devota de Mestre Nada. Ela conversa com Mestre Nada todos os dias, assim, intimamente, ela ora e tudo que ela pede é para Mestre Nada. Foi muito bonita a história, também, como a sua. Mas vamos às suas perguntas. Marisa, querida, este site é um centro de estudos dos ensinamentos dos Mestres Ascensos. Você pode começar seus estudos lendo nosso livro Razão de Viver, que te dará a base fundamental para a compreensão mais rápida dos muitos ensinamentos contidos no site. Nele você encontrará as respostas que precisa. Pratique os exercícios ensinados no livro. Em seguida, leia as aulas que estão no botão Ensinamentos. Aplique a filosofia que aprende aqui em sua vida diária. Tire as dúvidas que surgirem dos estudos no nosso programa de rádio. O exercício da palavra falada pode ser aprendido e treinado com CDs de comandos de luz. Cuidado, Marisa, com certos lugares onde as pessoas usam o nome da Grande Fraternidade Branca, mas não estão preparadas para transmitir os ensinamentos. Nós não podemos indicar lugares a não ser que conheçamos muito bem. Os pedidos escritos em carta são muito mais fortes que o falado. As cartas devem ser queimadas para que ela seja enviada ao plano etéreo, que é o plano do fogo espiritual. E o que resta da carta deve ser jogado no lixo. Eu achei muito interessante essa história, Maria Lúcia, eu nunca sabia disso. Para mim aconteceu algo parecido, quando eu pensava em casar ou não com a minha esposa. Eu tinha muita dúvida, até resolvi separar, terminar o namoro. Eu tinha como hábito na minha vida que se eu namorasse uma moça 1 ano e não tomasse a decisão do casamento, eu me separava. Ia procurar uma outra para namorar. Eu sempre achei estranho as pessoas namorarem anos e anos e não se casarem. O casamento sempre foi uma busca minha. E naquela dúvida, caso ou não caso, acho que todo mundo passa por isso, um dia eu fui ver um filme, e nesse filme o rapaz, o Richard Gere, que era o ator, estava na dúvida entre estar com a ex-esposa ou a atual namorada, com qual ele ficava. E numa panificadora de manhã cedo, vem uma menininha junto com o seu avô trazer os pães para a panificadora, uns doces, e ela pega aquela rosca, aquele doce, e vem e oferece para ele. Acontece que essa menininha era exatamente miniatura da namorada dele. E naquele minuto ele soube, ele sentiu que aquela era com quem ele deveria casar. Bom, a minha história é a seguinte. No dia seguinte a esse filme,
eu morava sozinho, eu tinha hábito de tomar café na panificadora de manhã cedo. E fui tomar café, como sempre, de manhã cedo na panificadora vizinha ao meu apartamento. E, de repente, me entra, porta dentro, uma menina, miniatura da minha esposa, exatamente igual. Cabelo comprido até as costas, a cor do cabelo, magrinha, da mesma forma, mesmo estilo, mesmo tipo de roupa, totalmente idêntica à miniatura. Naquele minuto eu soube que aquela deveria ser a moça com quem eu deveria me casar. Então eu estou contando essa história para que vocês vejam como os mestres atuam, como eles são sutis, como as respostas podem vir de tantas e diferentes maneiras. Não é, Maria Lúcia? É verdade. A próxima pergunta vem do André Luiz. Ele diz: Olá, Paulo Rodrigues e Maria Lúcia. Meu nome é André, eu sou de Valparaíso, de Goiás. Primeiramente, gostaria de agradecer por este trabalho maravilhoso que vocês estão realizando de divulgação dos ensinamentos dos mestres ascensos, dedicando o vosso tempo para o auxílio de tantas pessoas sedentas de conhecimento. E quando o conhecimento vem por palavra falada, se torna ainda mais forte. Por isso, a grande importância desse programa de rádio semanal, ao qual espero ansiosamente por cada um. E que cada ser que tem se beneficiado de alguma forma, de alguma maneira, desse trabalho de vocês, possa vir a colaborar de alguma forma para que cada vez mais e mais pessoas possam também encontrar esses conhecimentos e receberem seus benefícios. Paulo, Maria Lúcia, após os comandos de chama violeta, costumo visualizar a chama pelos meus 4 corpos inferiores. Visualizo a chama na altura do coração, envolvendo o corpo emocional, na altura do cérebro, envolvendo o corpo mental e envolvendo o corpo físico. Vem daí a minha dúvida. Está correto? Onde estão ancorados esses 2 corpos, mental e emocional, e o corpo etéreo, onde se ancora? Muito obrigada por vossa dedicação. Fiquem na luz do Eterno Pai, André. André, foi bom você tocar nesse ponto tão importante, onde as pessoas que se beneficiam dos ensinamentos ajudem, de alguma forma, a levar esta chama para outros também. O nosso projeto de expansão da luz, doando livros, Razão de Viver, para as bibliotecas públicas, já conta com 2 doações valiosas. Uma mineira de Betim pagou por todas as 500 cópias necessárias às 500 bibliotecas de Minas Gerais. E um rapaz de São Paulo tirou suas economias da poupança para ajudar os mestres, patrocinando ontem 324 livros para serem enviados às diversas bibliotecas das regiões mais carentes do Brasil. Estas pessoas estão fazendo sua parte. Pergunte ao seu eu superior qual é a sua parte. O que você deve fazer para ajudar as pessoas a encontrar a luz interior. André, respondendo à sua pergunta, o eu inferior controla as energias negativas dos 4 corpos inferiores. E ele está localizado exatamente entre os nossos joelhos. Assim, uma visualização mais concentrada da chama violeta pode ser feita da cintura para baixo. Isso ajuda a tirar as forças do eu inferior. Vale lembrar que os nossos 4 corpos inferiores estão localizados não só no corpo físico e ao seu redor, mas também individualmente representado em cada uma das nossas células. Por esta razão, a visualização correta e completa da chama violeta atuando é um cilindro de chama violeta que nos envolva, sobrando 1 metro para todos os lados, incluindo acima e abaixo. Isto é o suficiente para penetrarmos a chama violeta, consumindo todas as imperfeições dos 4 corpos inferiores. Essa visualização pode ser vista na imagem da presença eu sou da Summit Lighthouse, que eu acho que a maioria de vocês conhece. Eu me lembro de um exercício dado por Mark Prophet, muito interessante e muito gostoso de fazer. Você se imagina em uma casa, e esta casa tem sótão. O sótão representando o corpo etéreo, o andar de cima representando o corpo mental, o térreo representando o corpo emocional e o porão representando o corpo físico. Então você começa a pegar bolas de fogo violeta ou da chama que você desejar e começa a tirar essas bolas no sótão, no corpo etéreo, no metal, no emocional, no físico, por toda a sua casa, entre aspas. Eu já fiz esse exercício, é muito gostoso de fazer.
A Lucilena Maria Lúcia pergunta: olá, Paulo e Maria Lúcia, eu sou Lucilena de Catanduva. Acabei de ouvir o programa número 28 e falou-se sobre os testes de iniciação, o que são e quais são eles. No grupo Luz Violeta, falamos em Universidade do Espírito. Gostaria de saber quando será iniciada, como participar. Obrigada pela atenção, eu adoro ouvir este programa que traz conhecimento e luz à minha vida. On Miguel, on Lucilena. Lucilena, querida, todos os problemas, desconfortos, situações complicadas ou desagradáveis, relacionamentos difíceis, tudo isso é teste ou iniciação, que é a mesma coisa. Se enfrentarmos o teste com amor, serenidade, sem perder a harmonia, nós passamos a iniciação. Se perdemos o controle mental ou emocional, consequentemente perdemos a harmonia. Então, não passamos o teste. E a iniciação será repetida tantas vezes quantas for necessário, até a pessoa passar. É como um aluno que repete o mesmo ano muitas vezes. Por isso nós vemos tão frequentemente situações desagradáveis e similares que se repetem na vida das pessoas. As universidades do espírito são os templos ou retiros dos mestres ascensos, no planetério onde eles habitam. Em 1986, o amado Gautama Buda, em um ditado dado à mensageira da Grande Fraternidade Branca, Elizabeth Prophet, deu uma grande dispensação. Esta foi a abertura das universidades do espírito, que estavam fechadas há 10.000 anos. Isto significa que agora os estudantes da luz, enquanto dormem, podem participar das aulas dadas nesses templos de ensino. Para isso, é necessário pedir à noite que São Miguel leve sua alma ao templo do mestre que deseja, ou pedir ao mestre que envie seus anjos para buscá-lo. Lá o estudante é preparado para enfrentar seus testes, para passar suas iniciações. Maria Lúcia, eu quero comentar aqui, para as pessoas entenderem como pensa a mente dos Chelas, né? É comum a gente ver essa cena. Digamos assim, o sujeito é um Chela dos mestres, estudante, e de repente ele bate boca por alguma besteira. Quando o bate-boca acaba, o Chela fica chateado, mas ele não fica chateado por causa do bate-boca, ele fica chateado porque ele não passou aquele teste. Ele pensa, meu Deus, isso foi um teste e eu perdi. E ele sabe que ele vai ter que passar de novo aquele teste, até que ele vença aquilo. Porque ele não pode perder a harmonia facilmente. Não pode perder a harmonia nunca. Ele tem que aprender a manter a harmonia. Porque o cosmos é feito de uma forma harmônica, pensada. E nós não podemos fazer parte do um enquanto nós não tomarmos conta do nosso ser. Enquanto formos um ponto inicial de discórdia e de desarmonia, não podemos nos unir ao um, minha gente. Então a grande escola da vida é aprender a ter autocontrole, a controlar a si mesmo, sempre mantendo a harmonia. Eu costumo fazer um exercício onde eu visualizo que ao redor do meu corpo tem uma bacia de água. Só que uma bacia cheia até a boca e ela não pode derramar. Então, se eu for agitado, ela vai derramar. Então, eu preciso me manter calmo, me mexer calmamente, harmonizadamente, a ponto de que não caia uma gota dessa bacia que envolve o meu corpo com água calma e tranquila. Imagine isso. Imaginem que vocês estão com uma bacia de água ao redor de vocês, andando, e que não podem derrubar uma gota. A próxima pergunta vem da Luciane, ela diz assim: olá, Paulo e Maria Lúcia, perdoe a minha pergunta extremamente boba, mas há muitos anos atrás li em um livro sobre rituais com cartas escritas aos anjos. Escrevi as cartas, mas era por um certo período, acabou este período e não tive resposta. Achei que não tinha merecimento, os anjos não queriam falar comigo e dei o assunto por encerrado. Agora tenho ouvido falar tanto em cartas aos seres superiores e me pergunto, será que ao invés de queimá-las, não poderia rasgá-las ou jogá-las no lixo, que não é lixo? Por uma questão de meio ambiente mesmo, ou o fogo aqui é imprescindível? Obrigada, paz na luz a todos, Luciane, Curitiba. Luciane,
Eu entendo a sua preocupação com o meio ambiente, mas é necessário mesmo colocar fogo na carta. A outra opção é falar, usar a palavra. Deus é um fogo consumidor e Deus é a palavra e a palavra é Deus. Os mestres ensinam que o fogo físico é, dos 4 elementos, o mais elevado. O fogo físico é uma vibração mais baixa do fogo etéreo. Colocar fogo na carta é o mesmo que selá-la e colocá-la na caixa do correio etéreo. Quem quiser ler mais sobre este assunto, como queimar uma carta, e mandá-la para os mestres, procurem a aula número 31, titulada O Conselho Kármico. Aproveito para lembrar a vocês que todo final de ano, no dia 31, nós fazemos um ritual de carta, queimando uma carta e enviando ao Conselho Kármico. Então, eu não vou ler essa aula inteira, ela está disponível para vocês no site, a aula número 31, para fazer essa carta de final de ano. Lembrem-se de fazer a carta, e para isso façam a carta antes, deixem ela preparada, e antes das festas, da festa da noite do fim de ano, para quem for participar de uma festa familiar, façam um ritual em sua casa, onde vocês vão e queimam a carta. Uma carta agradecendo pelo ano que passou e pedindo aos mestres para a realização de projetos que vocês tenham para o próximo ano. A próxima carta também é da Luciane. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, gostaria de saber de vocês se é impressão minha ou não se dá a devida importância ao terceiro raio. Por pouquinho que uma pessoa leia ou procure se inteirar nos ensinamentos dos mestres, imediatamente ouve muito falar de Almória, do raio azul, de Hilarion e o Templo da Verdade, Saint Germain e a chama violeta, e o terceiro raio quase nada, sendo ele de tremenda importância como um aspecto da chama trina e também o poder coesivo que dá origem à vida. Obrigada, me perdoa se estou equivocada. Paz e luz a todos. Luciane, Curitiba. Luciane, querida, todos os raios são extremamente importantes. E você tem e não tem razão. Nós vivemos a época de Kali Yuga, uma tremenda batalha entre o bem e o mal. Nesse tempo, é realmente necessário dar ênfase ao primeiro raio, que é a proteção, e ao 7º raio, que liberta a alma do mal interno e da maldade externa. Mas nós sabemos que a chama violeta é uma ação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e cujo conceito é amor. O Pai representa a energia do poder, o Filho representa a energia da sabedoria, e o Espírito Santo traz para a humanidade amor intenso, consumidor, capaz de dissolver o ódio que está aí rolando no planeta atualmente. Lembre-se, Luciane, a transmutadora chama violeta da liberdade é também a chama da justiça, a chama da compaixão, a chama do perdão e da misericórdia. Além do que vocês duas falaram, eu queria só frisar a importância nessa era do raio branco, que é o raio que realmente consome toda a magia negra e todo o mal. A chama violeta consome o nosso karma negativo, mas as forças de magia negra e de ódio precisam ser consumidas com o fogo branco, que é o grande purificador dos ambientes. Amada Astreia. Amada Astreia. E Serapis Bey. Próxima pergunta vem do Robson. Ele diz: obrigado pelo seu programa, eu sou Robson Garcia, de Anápolis, Goiás. Preciso direcionar minhas meditações, não sei por que não consigo. Vocês podem me orientar? Mais uma vez, obrigado, Robson. Robson, primeiro você precisa definir em que quer meditar. O dicionário Aurélio define a meditação assim: meditar é submeter a um exame interior, é pensar em alguma coisa. Assim vemos que quem medita, medita em algo. Podemos meditar em Deus, podemos meditar na chama interior, podemos meditar em alguma coisa que queremos manifestar. Você precisa definir o que quer. Escreva isso em um papel e isole-se do mundo. Procure um lugar onde estará em paz e sem intromissões de quem quer que seja. Neste local, dedique-se a meditar no que escolheu. Você afirma que não consegue meditar. Faça uma experiência, procure meditar em um assunto que tem intimidade.
Dedique-se a pensar sem admitir outros pensamentos. Nenhum outro pensamento pode entrar na sua mente. Escolha assuntos ligados ao seu trabalho, por exemplo. Verá que é necessário tomar a decisão de bloquear pensamentos que nada têm a ver com o que decidiu pensar. É como se você fosse fazer uma reunião com seus funcionários para falar de vendas e alguns participantes insistissem em contar piadas ou falar de lazer durante a reunião. Você precisa ser o guardião de sua mente e impedir, como um vigia, a entrada de pensamentos que nada têm a ver com a sua meditação. Ajuda bastante você entender que sua mente não é uma casa fechada. A mente é mais como uma televisão que capta sinais de todos os lados, mas que em algumas pessoas ela está captando de várias frequências ao mesmo tempo. É como se fôssemos ver televisão com muitos canais ao mesmo tempo. Várias pequenas janelinhas na tela, com vários canais falando todos ao mesmo tempo. Isso é impossível, é muito confuso. A mente de muitas pessoas é assim. Robson, você está com problema de concentração. E para melhorar a concentração, existe um exercício assim. Acenda uma vela, coloque-se em posição de lótus, pernas cruzadas, ou também sentado em uma cadeira, se preferir, e contemple a chama com os olhos abertos, corpo assim relaxado, sem fechar os olhos o máximo de tempo que puder. Outra coisa, você compreenda que o comando de luz, o decreto, ele é uma forma de meditação ativa. Porque o que é meditar em Deus? Comungar com Deus. Quando nós estamos orando, decretando, nós estamos em comunhão com Deus. Portanto, nós estamos também meditando. A próxima pergunta vem da Deise, ela diz assim: boa tarde, Paulo e Maria Lúcia, meu nome é Deise, de São Caetano do Sul, São Paulo. Ela então faz duas perguntas. Ela diz: primeiro, comecei a fazer decretos do Arcanjo Miguel, chama violeta, o raio verde, e a cada dia decretos do raio do dia. Porém, percebi que estou mais irritada do que de costume. Sinto como se minhas fibras estivessem estiradas e qualquer coisa as faz tremer, e isso me faz muito mal e me deixa desorientado. Nessas ocasiões, faço o comando de luz. Eu sou um ser de chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja, mas não me sinto aliviado. A segunda pergunta, ela diz: sei que o que nos irrita em outra pessoa é exatamente o que não queremos ver em nós. Sempre tive diferenças de opiniões com minha mãe, que é uma pessoa nervosa, estourada, coisas que ela fazia e faz que não me agrada, e sempre lutei para ser diferente nesses pontos. Porém, com esses períodos de irritação que estou passando, vejo que estou muito mais parecida com ela, e algumas atitudes explosivas, inclusive em expressões verbais que tanto me fizeram sofrer. Não sei se as duas perguntas têm relação entre si ou se são situações independentes. Por favor, poderiam me ajudar me dando uma orientação? Que Deus os abençoe, Deise. Deise, querida, observe as pessoas que estão irritadas, impacientes ou quando gritam com as outras. Se você disser que ela agiu assim, ela olhará muito admirada para você e dirá que não. A pessoa não percebe quando perde seu controle. Uma das ações da chama violeta é eliminar os véus de ilusão, o que nos possibilita a ver com mais clareza a nossa própria realidade. Isto nem sempre é agradável, mas é bom, porque vendo a raiz do problema, o estudante poderá enfrentá-lo com conhecimento. Por outro lado, quando o estudante da luz começa a magnetizar o fogo sagrado através da prática do exercício da palavra falada, isto perturbe muito o eu inferior, que é também chamado de morador do umbral. Ele estava lá no trono muito feliz e agora sente-se ameaçado pela luz, porque ele é treva. Tenha constância, Deise, que essa fase vai passar. Seria bom para você desenvolver a devoção à Mãe Divina, por meio de Ave Marias e entoação de mantras sagrados. Você pode fazer 108 Ave Marias diariamente, ou o comando de Astreia, que é a nossa Mãe Estelar. A energia da Mãe traz paz e harmonia ao coração. Recomendo também a você trabalhar com 2 CDs, que poderão ajudá-la muito, o de Astreia e Miguel
e o de mantras. Entoar mantras traz um grande alívio e paz no coração. Você pode fazer esse canto durante 30 minutos por dia, escolhendo os mantras de sua preferência, mas sempre finalize com os da Mãe Divina, que são os do número 19 em diante. Quando eu sinto um peso no coração, eu faço esses mantras, olha, é uma maravilha, tira mesmo. Sim, Daisy, há alguma relação entre as duas perguntas suas, mas não se preocupe com isso. À medida que você for conquistando sua harmonia interior, você conseguirá ajudar a sua mãe e muito. Você conseguirá tranquilizá-la. Leia a aula número 69 em nosso site, no botão Ensinamentos, sobre o comando de luz da amada Astreia. E veja também na internet sobre levedo de cerveja, para conhecer todas as qualidades deste produto, que pode ajudar muito a acalmar seus nervos e também os de sua mãe. Foi bom você tocar nesse assunto, Maria Lúcia, sobre o inferior, o morador do umbral, que é muito bem explicado na nossa aula dos ciclos cósmicos, e eu acho que é de extrema importância que os chelas dos mestres aprendam a compreender como funciona o eu inferior. Esse tópico está aberto para vocês mandarem perguntas, é um assunto que é de extrema importância. Elizabeth Prophet diz que para vencermos o eu inferior precisamos de Astreia. Sem Astreia nós não conseguimos. Muita gente faz invocações a São Miguel, faz a chama violeta e esquece de invocar a amada e poderosa Astreia. A Astreia não só nos protege de ataques espirituais de magos negros, de magia negra, de voodoo, de macumba, como também do nosso próprio eu inferior, enfraquece o eu inferior, tira o poder de força dele contra nós. Muitos chelas dedicados, que estudam muito, que oram muito, esquecem de fazer invocações de Astreia. E depois eles nos perguntam, por que as coisas não estão dando certo? A primeira pergunta que eu faço, como é que você tem feito Astreia? Você anda fazendo Astreia, invocações de Astreia? Tem feito os decretos de Astreia? Não, deixei de fazer. Pronto, é a resposta. Geralmente é assim, não é, Maria Lúcia? É, e também tem gente que diz, eu faço São Miguel todo dia, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você pergunta, quantos São Miguel se faz por dia? Então, faço 3 vezes. Isso, gente, a gente fala 3 vezes para principiante. Nós não podemos, num livro, dizer que é para fazer 20 minutos de São Miguel, que a pessoa, não entendendo nada do ensinamento, vai se espantar. Mas realmente é necessário 20 minutos de decreto de São Miguel diariamente. E Astreia. Elizabeth recomendava São Miguel de manhã e Astreia à noite. Mesmo que faça o contrário, mas tem que fazer. 20 minutos. Com essa violência que está o mundo hoje, para você proteger a si, a sua família, sua propriedade, carro, casa, toda essa coisa arada que a gente precisa, é 20 minutos de São Miguel por dia. E vai acelerando, com o tempo você faz 40 Miguel em 20 minutos. E mais, Maria Lúcia, sobra energia para os mestres trabalharem e ajudarem a salvar o resto da humanidade. Nós estamos numa guerra de Armagedon e precisa de uma força grande de chelas atuando, gerando energia positiva para que os anjos possam atuar. Eu costumo dizer que deixar de fazer Astreia é a mesma coisa que vocês fazerem um arroz, colocarem lá o óleo e esquecerem de botar o sal. Não vai dar certo. O trabalho espiritual que necessita ser feito precisa de invocar o raio branco. Serapis Bey, Arcanjo Gabriel, Elohim Astreia e Pureza. Um desses tem que ser invocado todos os dias para que gere uma energia que consuma com um tipo de energia ruim que ataca as pessoas. Que a chama violeta não faz, que o raio azul não faz, e precisa do raio branco de pureza. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.